Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, é com uma imensa satisfação que eu trago para todos vocês mais um tema de extremo interesse no nosso mundo regulatório, agora voltado para processos licitatórios na área da saúde. É um tema que envolve não somente as questões jurídicas, legais, regras de compras públicas, governamentais, mas fundamentalmente englobam as regras regulatórias que precisam ser vistas, obedecidas para que o processo como um todo seja feito dentro da legalidade. É com imensa satisfação que hoje, mais uma vez, nós temos a sala cheia. Nós temos praticamente aí 180, 190 inscritos, ainda estão entrando. Vou ter a honra de apresentar um profissional hoje, um grande amigo, o doutor Evaristo, que é um militante da área jurídica, opera o direito durante muitos anos e desde pelo menos 20 anos ele vem se especializando e aprofundando na aplicação das regras legais, da toda a base jurídica existente, juntamente com os requisitos regulatórios dentro desse mundo de saúde, especificamente e mais aprofundadamente ainda no mundo de dispositivos médicos. Contudo, antes de prosseguirmos já para a fala e apresentação do Dr. Evaristo, eu peço um minuto de sua atenção para nós exibirmos o nosso filme institucional da BIMO. Por favor, prestem muita atenção. Somos a Abimo, Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Há mais de 60 anos, existimos para promover o fortalecimento da cadeia produtiva da saúde, fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Guiados pelo comprometimento com o setor, impulsionamos a inovação e defendemos as demandas das fabricantes nacionais. Garantimos um diálogo aberto com os principais tomadores de decisões, sempre com o objetivo de ampliar a representatividade da indústria junto à sociedade e ao Estado. Reconhecemos a importância estratégica do complexo econômico e industrial da saúde para o Brasil e o bem-estar dos brasileiros. Queremos levar toda a qualidade dos nossos dispositivos médicos indispensáveis à assistência para o mundo. Para isso, unimos conhecimento e desenvolvimento, motivação e paixão, força e dedicação para caminharmos em uma mesma direção: a valorização da saúde feita no Brasil. Junte-se a nós. Somos a Abimo. Gente, muito obrigado por essa atenção que vocês deram aí ao vídeo institucional da BIMO. É importante que vocês entendam que a BIMO existe há 64 anos, uma das mais antigas associações na área da saúde, e ela vem desde o seu início lutando exatamente pela indústria nacional de dispositivos médicos. E para ajudar a consolidar a indústria nacional, eu chamo agora o doutor Evaristo. Peço que o doutor Evaristo Araújo faça a sua própria apresentação, uma vez que o currículo dele é muito extenso, viu, Evaristo? Então, eu não consegui decorar e o teu briefing é muito grande. Então, vou lhe considerar já, como todos já sabem, um grande amigo, um grande parceiro, tá? Por favor, microfone é seu, estamos entre amigos, já alcançando a marca de mais de 150 participantes nesse momento. A palavra é sua, doutor Evaristo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Abimo. Obrigado a todos e todas presentes. É uma honra estar aqui nesse ambiente, na plataforma aí do EBIPS, da Abimo, que é uma associação que a gente aprendeu a admirar ao longo dos anos, né? Quem atua nessa área regulatória, na área do direito sanitário, sabe da importância do protagonismo que a Abimo tem
principalmente trazendo aí luz à, à parte aí dos dispositivos médicos, que é essa nossa área que às vezes é tão negligenciada, né, pela própria Anvisa e que cada vez mais tem demonstrado sua importância nessa questão tecnológica, nessa questão aí de inteligência artificial que está chegando com tudo. Então, o papel da BIMO aí é fundamental. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que a gente preparou para hoje. Doutor Evaristo, E enquanto o senhor prepara a apresentação, gente, é, a ideia é, ao final da apresentação do doutor Evaristo, nós escolhermos algumas perguntas para que as respostas sejam providenciadas. Contudo, eu, Luiz Eduardo, busco privilegiar exatamente esse momento. Então, aquelas perguntas que forem realizadas e a gente não conseguir atender, a gente pede que seja mandado um e-mail para cursos@bimo.org.br para que elas sejam respondidas a posteriori. Bem como preste atenção na apresentação e na fala, porque essa apresentação do Dr. Evaristo depois vai ser compartilhada com todos os que estão aqui participando nesse evento. Doutor Evaristo, novamente a palavra é sua. imagina, obrigado. Perfeito, Luiz. Bom, deixa eu também então fazer minha apresentação. Eu sou o Evaristo, né? Evaristo Araújo, sou advogado, milito aí nessa área há alguns anos já, trabalhando aí com várias empresas, talvez aí deva aí no dentro do nosso, com certeza tem aí conhecidos, colegas que já trabalharam conosco. Então a gente tem aí chão, tem estrada, né, nesse ambiente regulatório do direito sanitário. E a minha trajetória, eu sou formado na PUC, aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, fiz a especialização em Direito Administrativo e estou também finalizando o processo de pós, na especialização do Direito Sanitário da Fundação de Saúde Pública da USP. Também tenho especialização no Compliance da Fundação Getúlio Vargas, buscando sempre trabalhar a minha prática, né, na questão do regulatório do direito sanitário no atendimento das empresas reguladas, né? E a minha atuação no regulatório no sanitário, ela meio que se inicia decorrente da própria área de licitações, né? Como eu já trabalhava com direito administrativo e licitações, acompanhando empresas, acabou sendo um processo natural eu me especializar no regulatório e no sanitário, porque as licitações, quem trabalha e quem milita na área conhece, é uma área que ela está integrada, né, dentro do sistema da operação de uma empresa, né? Ela é um próprio sistema, né? Então, ela tem que dialogar, obviamente, com o regulatório e com a qualidade, com a controladoria, a área fiscal, né, o compliance, as compras, o comercial, sem dúvida, obviamente. Então, é uma área que ela precisa ter essa interlocução diária e cotidiana. E a minha atuação começou no regulatório, começou muito em função da minha atuação nas licitações. Lá no início da Anvisa, 1999, quando ela foi criada, né, pela 9782, a agência que até hoje ela vem um pouco nessa filosofia de olhar muito para o mercado de medicamentos, né? E a área na nossa época, dispositivos médicos, ela era produtos para saúde, correlatos, né, que é o que está na lei sanitária geral. É, e aí, sim, e aí nos em 2000, né, a, a Anvisa, ela
ela publica a obrigatoriedade do certificado de boas práticas de fabricação para as empresas de produto para a saúde, né, por linha de produto, né? E, e aí aqui conversando na Bimo, inclusive, né, uma demanda de empresas aqui associadas que na época obtiveram a certificação de boas práticas e não conseguiam trazer isso para o mercado, né? Havia o investimento, o custo na certificação, né? Tudo aquilo que vocês sabem que implica uma certificação desse porte, né? Imaginando há 25 anos atrás ainda quão difícil era, né? A questão de auditoria, a questão de profissionais especializados, né? Então, as empresas investiam, tinham o certificado expedido pela Anvisa, mas o mercado não pedia. Então, ela acabava concorrendo com empresas que não tinham certificação e, às vezes, não tinham nem a regularização necessária, né? Porque antes ainda também era muito embrionário essa questão do registro, né? Ainda tinha os cadastros. A gente está falando da RDC 185, né? De 2001, antes das alterações, da ampliação que foi feito, né? Em 22. Então, era um mercado muito complexo, muito difícil para aquelas empresas que já estavam regularizadas e já estavam certificadas. E aí, vendo uma demanda de mercado, surgiu essa questão: como que a gente vai é, levar para os hospitais, levar para o Ministério da Saúde essa demanda da certificação de boas práticas? E aí foi decidido, né? Foi feito um grupo de empresas, né? Oriundo da Bimo, fez uma associação co-irmã paralela à Bimo que passou a impugnar todos os editais no Brasil inteiro em que não se solicitasse a BPF, né? E chegou um ano, acho que o ano de 2005, 2000, sei lá, entre 2005, 2006, 2007, nesse período, era algo em torno de 150, 170 impugnações no Brasil inteiro, requerendo que a BPF entrasse como requisito, né, orientador aí para compra de produto para a saúde, né? Então a gente está falando aí de quase uma impugnação a cada 2 dias, né? Descontando feriado, fim de semana, etc. E isso surtiu muito resultado à época, né? A gente entendeu que o mercado passou a entender a necessidade da regularização, passou a conhecer a própria Anvisa, né? Que dava os seus primeiros passos. As áreas da Anvisa começaram a ter um diálogo, aí foram criados os hospitais sentinelas, a tecnovigilância teve mais força e a gente foi vendo um gradual crescimento dessa habilitação regulatória nas licitações, conforme o próprio mercado, a própria demanda da indústria nesse sentido, né? E hoje a gente tem, de certa forma, isso muito mais consolidado, né? A própria Anvisa, em 2014, é, elaborou uma cartilha, né, para licitações, que ela vem sendo atualizada ao longo do tempo, é, demonstrando a necessidade de requisitos, especificações regulatórias nos certames, quando a gente está falando aí de aquisição de produtos para a saúde, dos dispositivos médicos, né, na nomenclatura atual. E, e aí o regulatório passou a ser uma habilitação jurídica obrigatória nesses processos, nesses certames, né? Então a gente fica muito feliz que a Abimo, mais uma vez, né, junto com o IBIPS, mostra
esse processo de vanguarda, né, de lançar esse curso inédito para que a gente consiga, de certa forma, aprofundar, né, nessa legislação, nos principais pontos, de um certame de licitatório, de disputa, e também nos contratos administrativos, fa- traçando esse paralelo, com a licitação, né? E, e a gente vai buscar nesse curso trazer ferramentas, né, para orientar vocês a terem uma visão estratégica, né, minimizando perdas e mitigando riscos ao longo do processo, né? Até para mudar um pouco o perfil da empresa e eventualmente colocar ela dentro do padrão das empresas vencedoras, né? A gente vai passar pelas fases, a gente vai, deixa eu começar aqui, passar um pouco do modelo do que vai ser o curso, né? E a gente vai tentar, de certa forma, auxiliá-los, né, instrumentalizá-los para que possam, em conjunto com a empresa, trazer novos elementos aí nesse acompanhamento dos processos. Não para vocês que são da área, é até desnecessário falar do tamanho, né, do mercado da saúde, o mercado público da saúde, né, a maior força compradora de bens e serviços no Brasil é a União, estados, né, municípios, os consórcios. A gente está falando aí de movimento anual de bilhões, né, na aquisição de insumos, materiais, equipamentos de alta complexidade, implantes, órteses, próteses, OPME e tecnologias diagnósticas. Então, assim, a importância do Estado é algo que é chover no molhado, todo mundo conhece, todo mundo sabe, e por isso que é tão importante o estudo das licitações, não só como um instrumento de venda, né, de atuação, mas também como uma política pública de compra e uma política de direcionamento industrial também, né? A gente vai passar pela nova lei, né, que desde abril de 2023 está vigente. A gente vai esclarecer a questão dos contratos assinados no âmbito da lei anterior, como que funciona essa vigência, o que mudou, quais são os pontos principais, o que muda na estratégia das empresas a partir dessa nova lei, né? E, obviamente, a gente vai falar da Anvisa, né? A gente vai falar da parte regulatória, das exigências, dos requisitos, né? De tudo aquilo que envolve um processo licitatório na área da saúde. Eu costumo dizer que é a tríade de sucesso, né, do mercado público, né? Que é um domínio jurídico administrativo, né? Que é a compreensão e saber é, utilizar o dispositivo legal, né? A forma como se lê um edital, como se, como se identifica o potencial daquela chamamento, né, que foi feito, né? E como defender a habilitação da própria empresa. Então, essa é a primeira parte, né? A questão jurídico-administrativa. A gente vai trabalhar em conjunto com vocês para que vocês tenham total dominância nisso, né? O dois é a conformidade regulatória, né? Tem que ter um alinhamento milimétrico, né, com as exigências da Anvisa, né? É, a manutenção do compliance regulatório é fundamental ao longo de todo o processo. É, a gente sabe que existem dúvidas relacionadas, tem a questão da autonomia do edital, do, do pregoeiro, de quem ali tá no comando do edital, mas a lei, né, na nossa área regulatória, ela sobrepõe, né? Então, a gente vai explicar como isso funciona e como isso pode ser um diferencial
para vocês ao longo de um processo, de um certame licitatório. E o terceiro ponto é a estratégia comercial e financeira, né? A precificação sustentável, considerar as questões envolvidas no contrato administrativo, o aspecto de garantia do vínculo, se for uma prestação contínua, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro, que muitas vezes acontece, insumos e materiais importados, a questão das variações cambiais decorrentes aí das questões geopolíticas que acontecem no mundo, as guerras, né, os tarifaços, né, tudo aquilo que no meio do caminho vai aparecendo, vai surgindo, e que vocês que estão à frente aí de uma licitação, né, à frente de um departamento dentro da empresa que tem contratos, né, sob gestão, precisam tá amparados e precisam ter instrumentos claros para atuar e defender a sua posição, né? Então, assim, o objetivo do curso é a gente trafegar por todos esses meandros, né? A gente vai esmiuçar a lei 14.133, né? Mas com uma visão não uma visão jurídica, uma visão legal, é uma visão comercial prática, né? A gente tem muito cuidado com essa questão da linguagem, né? Da comunicação, para que não seja nada excludente, né? Que seja algo que vocês consigam aplicar e a gente tentar traduzir aquilo que existe na norma como uma possibilidade de benefício e de segurança para vocês no seu dia a dia, né? Então, o nosso papel aqui não vai ser nem muito o advogado, né? Mas vai ser aquele facilitador, o tradutor, trazendo para o seu dia a dia de operador ali da licitação, mecanismos que possam te auxiliar a transitar com segurança e, de certa forma, com sucesso, né? Então, a gente vai passar pelas modalidades, né? Os fluxos de cada uma, como ler o edital, né? Onde é importante o foco, do edital, é, trabalhar a questão de qual é o momento de se negociar especificações técnicas, se isso é possível, né? Como que você vai levar para a autoridade, para o órgão comprador, o diferencial do seu produto, de uma forma que isso não torne um direcionamento, não, e que seja seguro do ponto de vista legal, para que você não tenha depois questionamentos por parte de concorrentes ou tribunais de conta, né? A parte da documentação, como organizar essa documentação, como manter um controle ativo, né, dentro do seu dia a dia, no contato com as áreas, né, no relacionamento com os outros departamentos. E também a gente vai falar da gestão dos contratos administrativos, às vezes é uma parte muito negligenciada, né? Quando a gente trata de um curso, de um ambiente de curso na área de licitações, muitas vezes a gente tem aquele foco muito nos recursos, na impugnação, nos pedidos de esclarecimento, eh, na questão do contencioso, né, na briga, né, como, fora a briga dos preços que ocorre no pregão, mas também o contrato administrativo ele acaba sendo meio que esquecido. E o contrato administrativo é basicamente aquilo que vai fazer com que sua empresa ou perca dinheiro ou ganhe e esteja segura com aquele certame que foi vencido, né? Então, ele é de extrema importância, é onde também podem advir aí a maioria das sanções e infrações, e a gente vai observar que com
com a Lei 14.133, isso mudou bastante. Então, ficou mais rigoroso, ficou mais, eh, as sanções elas se tornaram mais pesadas, né? Inclusive direcionando para o Código Penal. Então, contrato administrativo é algo que a gente vai ter um módulo específico para tratar dele, porque tem pontos importantes que precisam ser bem internalizados, né? E também a gente vai falar também da parte de compliance, que é essa parte da estratégia comercial sustentável, ética. A gente vai falar um pouquinho da questão da integridade, né? Porque ela está muito ligada às sanções e às infrações, né? Dentro do mercado público da saúde. E também no nosso curso, e aqui também nesse webinar, a gente vai dar uma pincelada sobre a 15.471, que vocês já devem conhecer, que é a lei que trouxe a empresa estratégica da saúde, né, do Complexo Industrial da Saúde, e que é um divisor de águas, né, para o nosso setor, para o setor regulatório, para o setor da saúde, e a gente vai também nesse curso apontar aí os paralelos que ela tem com a própria lei de licitações, o que muda e o que é importante para vocês se prepararem nesse aspecto. Para quem é esse curso, né? Quando a gente fala de licitações, lei, recursos, impugnação, a gente acaba tendo aquilo que eu falei, né? Um viés muito jurídico, mas esse curso a gente quer desmistificar isso, né? É, é claro que advogados que não que apoiam o processo licitatório, que não têm nenhuma experiência, são muito bem-vindos, né? Mas o curso ele não vai ter esse aspecto jurídico, né? É um curso que ele está voltado mais aos profissionais que atuam no dia a dia das licitações, né? Em apoio e suporte, né, às vendas, né? Os gestores comerciais que têm as contas do mercado público, né? Profissionais de assuntos regulatórios, da qualidade, que são fundamentais nesse processo eh, de habilitação e de compliance, né? Que são aqueles que tem o contato direto, né, com a própria Anvisa, que a gente vai ver a importância da Anvisa nesse ambiente licitatório, né? A Anvisa assumiu esse papel de fiscal, esse poder de polícia que ela tem no setor e para licitações hoje ela atua de forma muito incisiva, né? E também os responsáveis pelos contratos de uma maneira geral, aqueles que coordenam esses departamentos da empresa. Então é um curso que ele de novo, como a licitações é algo que é sistêmico, é integrado, é integrativo com os demais departamentos da empresa, esse é um curso que todos aqueles que têm de alguma forma um paralelo, alguma relação, vão estar se beneficiando e é o que a gente vai tentar buscar levar de uma maneira objetiva, com muita questão prática. Facilitando mesmo o entendimento e a incorporação dos conceitos legais, tá? Evaristo, Diga. perfeito. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa. Claro que ainda tem mais informações para entender que esse curso não é só o curso, né? O tema em si, que a gente, como eu falei, nesse webinar vai pincelar. E por que a dificuldade, às vezes, de falar desse tema? Porque a gente tem uma miríade gigantesca, de dispositivos médicos, forma de contratualização, a gente tem compra, a gente tem, no caso de equipamento médico, a gente pode falar de aluguel, comodato, então, a gente fala de compra de bens, mas também pode ser contratação de serviços. Então, a amplitude é muito grande, né? E esse curso vem para ocupar uma lacuna imensa. Parabéns pelo conteúdo programático. Eu acho que esse curso vai ser um sucesso, mais um curso de sucesso
do nosso IBIP. E agora eu acho que a gente poderia dar também uma pincelada, né, dos outros slides que provavelmente nós temos aí pela frente, onde eu tenho algumas perguntas, inclusive aqui, para já poder questionar em cima de algumas questões de ordem mais prática, né? Alguma Tá. questão de ordem mais objetiva. Se a gente puder, então, pular, já que esses slides vão ficar para a audiência, a gente podia pular agora e já deixar. Infelizmente, a gente não tem aí o tempo necessário, que seriam 2 horas ou até mais, mas isso aí a gente deixa para quem tiver interesse e vai participar do curso. Não, perfeito. Aqui tinha mais ou menos isso, cada módulo, que cada módulo vai tratar. Vocês vão receber esse material, então a gente não precisa nem passar muito tempo aqui. Esse quadro comparativo, acho que vai ser algo que a gente vai trabalhar muito no curso e vocês vão ter conhecimento do que mudou na regra do jogo, né? O jogo é o mesmo, né? Eu traço aqui, Luiz, um paralelo meio que da Copa do Mundo, né? Que a gente viu aí aquela, né, questão lá das paradas para hidratação, né? Que mudavam a dinâmica do jogo. As regras do jogo lá são aquelas mesmas, né? Futebol, 11 contra 11, mas determinado momento ali a gente viu que mudava o jogo com a tal da parada para hidratação. E aqui eu acho que acontece muito isso, né? Hoje o edital, a maioria, as empresas, quando a gente fala de licitação, todo mundo fala assim, eu entro quando sai publicado o edital. Quem está entrando quando o edital foi publicado já entra em desvantagem, porque agora tem o estudo técnico preliminar, tem o termo de referência, né? Tem o Portal Nacional das Compras Públicas que centralizou, né, aquela questão dos diários oficiais que eram e os sites dos órgãos onde os editais eram publicados. Então, aquela empresa que aguarda a publicação do edital, com o edital já amarrado, já escrito, com as explicações técnicas, ela já entra depois, né? Ela já perdeu um pouco o time. E é mais ou menos aquilo que a gente viu na Copa, né? Quem se adaptou ao tal da parada da hidratação, às vezes ganhava o jogo logo na sequência, né? Inclusive, até eu vi o técnico do Brasil lá, o Ancelotti, ele falou que ele acha que ele perdeu o jogo na tal da parada da hidratação. A gente não vai entrar em polêmica de se escalou certo ou não, mas eu acho que são conceitos que são importantes e a gente vai trabalhar bastante ao longo do curso. Aqui. Evaristo, se você me permite, só eu gostaria de cada slide, eu acho que faltam alguns 5 ou 6, talvez, mas Uhum. desse slide eu acho que a gente pode trazer e reforçar a mensagem que é importante que a empresa ela preste atenção no movimento do mercado, principalmente quando há a intenção daquele órgão público, daquela secretaria ou daquele hospital público ou do próprio ministério de fazer a compra, fazer a aquisição para que ela já possa entrar num termo de referência, né? Isso. Como você É acabou de isso. dizer, depois que você fechou o caixão, já não adianta mais reclamar. Você tem que aceitar as regras que certamente foram trabalhadas por Por outras empresas outros. muito concorrentes. Não é isso, doutor? É isso. Hoje, a gente fala que a empresa que esperou o edital ser publicado, ela já chegou com o jogo rolando, né? Com alguém já decidiu como vai jogar o jogo, e não foi ela, né? Então, assim, hoje tem o estudo técnico preliminar, tem o termo de referência, que são obrigatórios, né? E é fácil você saber o que está acontecendo, porque tem o Portal Nacional das Compras Públicas. A gente no curso, eu vou abrir o portal, vou mostrar como navegar dentro do portal, como cadastrar sua empresa, seu produto dentro do portal, para que você tenha essa familiaridade. A gente vai fazer tudo isso junto. E é basicamente isso que você falou, Luiz. Hoje, é, depois que o edital saiu, está publicado, dá para discutir? Dá para discutir. Mas primeiro, vai ser caro, né? Porque você vai aumentar aquele custo do seu preço que você já trabalhou, você vai ter que incluir.
um pedido de esclarecimento, uma impugnação, um recurso, que você não sabe se vai ser aceito, e se não for aceito, você ainda tem um mandado de segurança, você vai judicializar, vai contratar advogado, vai brigar, vai ter a perda do tempo, vai ter tudo, e esses custos de taxas, de honorários, tudo envolvido e algo que você poderia ter trabalhado antes, né, se você tivesse esse acompanhamento atualizado, né, e esse conhecimento daquilo que mudou. Outro ponto importante que tem aqui nessa mudança de legislação é algo que eu falei ali, a questão das sanções e os crimes de licitação. Vocês vão ver que nessa nova lei isso se tornou muito mais pesado, muito mais grave e é um acompanhamento muito mais rigoroso. Então, é importante saber como se proteger e como ter segurança jurídica nesses processos. É, e aí, eu também tenho o módulo dos contratos, né? Contrato é algo que é muito importante e que às vezes passa batido, né? E é no contrato que você discute a questão do reequilíbrio econômico-financeiro, né? Quando a gente vê a questão de uma prestação continuada, em que há uma variação cambial significativa, tem uma guerra que fecha lá o Estreito de Hormuz e o dólar dispara, e aí aquele seu insumo muda totalmente o preço e aquilo que você ganhou já não se aplica. Como que você vai discutir? Como que você vai fundamentar o seu pedido de revisão? Tudo isso a gente vai trabalhar de forma a dar elementos, a dar é, subsídio para que vocês possam defender a posição da sua empresa, tá? Evaristo, assim, perdão mais uma vez, só para dar um. Pode deixar nesse slide atual, pode passar? Contratos, esse É, próximo, isso, por favor, já pode passar, mas só tá? para tangibilizar, eu acabei não me apresentando, perdão, eu sou Luiz Eduardo Costa, para quem ainda não me conhece, eu sou gerente da área de inteligência regulatória, trabalho aqui na Abimo de Brasília, junto com a equipe de Brasília, e a gente vive muito perto dessas questões de licitação, e inclusive esse exemplo. Eu acho que isso é muito interessante porque muitas empresas, e não só as empresas nacionais, não só as empresas nacionais pequenas, mas as grandes empresas e muitas multinacionais, até mesmo pelo fato de serem multinacionais, elas não conhecem, né, os meandros da legislação e como, né, poder sair desse imbróglio, inclusive especificamente desse exemplo, né? Então, é importante não somente a gente lembrar de questões do tipo, estou falando alguns cases aqui reais, eh, de longa data, não necessariamente recente, mas, por exemplo, ao longo da minha carreira, eu vi alguns processos licitatórios onde o pregoeiro diz que quem manda no pregão é ele e que ele é que mandava e ele é que definia se aquela legislação ia ser pertinente ou não naquele processo licitatório, naquele certame. Por exemplo, a empresa perdeu o registro. Não, para mim não tem problema, porque no meu certame mando eu. Isso, obviamente, não existe, né? Isso é um absurdo da afronta à lei, né? Sim, e isso é muito do que ocorreu aí nessa evolução da licitação com a própria regulamentação da Anvisa, né? E a Anvisa ela passou a ser um player muito ativo nas licitações, né? E aquele contrato que é formalizado, ou aquele serviço, ou aquele produto que é fornecido sem o devido registro, né, que se perdeu ao longo do processo, ele gera punição tanto para o hospital, para o adquirente, quanto para o fornecedor. A gente vai trabalhar bastante a questão da cartilha da Anvisa. É, tem o tema 500 do STF que a gente vai trabalhar, que é o STF, o Supremo, colocando lá a caneta dele nas licitações públicas de mercado da saúde, falando o seguinte, falando, olha, independente da lei de licitações do edital, que é vinculativo, até essa parte está certa, né? O pregoeiro falar isso é verdade, mas
a lei ela sobrepõe, né? Então, aquilo que está no edital como regra comercial, ela é válida e ela impera, mas aquilo que contradiz a lei, vale a lei. E no caso, o STF definiu, pacificou essa questão, é o tema 500, a gente vai tratar no módulo que a gente estiver falando de contratos, que produto, se não tiver habilitação regulatória em dia, né, as boas práticas, o registro, a autorização de funcionamento, tudo isso a empresa ela pode ser desclassificada, pode ser inabilitada, né? E o contrato pode ser até rescindido, né? E, Então é muito importante ter esse para a par aí com a área regulatória. Perfeito. E aí, Evaristo, só para reforçar, não necessariamente são outras frases que a gente escuta, né? Ah, mas isso não está no edital pedir registro na Anvisa, ou autorização de funcionamento vigente, ou certificação de boas práticas quando exigível, ou até certificação em metro, quando for de um produto de certificação compulsória. Embora o edital tenha, não preveja isso escrito, né? Isso não exime, isso não libera o concorrente de cumprir com a legislação, já que ela é superior. Ela é mandatória para que você tenha no mercado produtos com segurança e eficácia, desempenho comprovados. Correto? Ou isso é uma Perfeito. leitura minha somente? Não, perfeito. E é isso que a gente quer consolidar aí na mente de vocês que atuam nessa área de licitações com foco nos dispositivos médicos, né? Primeiro, o edital ele tem que sair com as especificações e habilitação regulatória de forma adequada. Caso ele não saia, aí você vai ter os mecanismos ali de pedido de esclarecimento, impugnação e recurso. E é onde você vai apontar esse defeito do edital, né? Porque quando a gente está falando de produto regulado, o que vale é a 6360, né, de 76. E nela tem lá o requisito, que o produto tem que ser registrado, o registro não pode ter sido adulterado, a empresa tem que estar habilitada, né? Todas aquelas questões que a gente já conhece no nosso dia a dia, de quem atua com o mercado regulado, e que, às vezes, hoje já é muito menos frequente, né, Luiz? A gente pegava muitos editais de licitação que o cara estava comprando grampeador, material de papelaria, né? E aí ele aproveitava e comprava também o produto para a saúde. Então, hoje em dia, com a evolução, né, das normas sanitárias, com a evolução do papel da Anvisa nesse acompanhamento, isso ficou um pouco prejudicado. Mas a gente sabe que alguns determinados certames ainda existem essas falhas, né? Então, é importante observar e questionar no momento adequado. A gente vai apresentar isso como estratégia, né, dentro do curso, para falar agora nesse momento do estudo técnico, no momento do termo de referência, mas também é possível contestar isso no próprio contencioso administrativo, com a impugnação, com o recurso, Perfeito. né, e com o próprio mandado de segurança. Então, assim, o que vale, o que direciona, a lei que direciona é a lei sanitária, tá? E o edital, ele tem que estar, ele não pode contradizer, ele não pode estar tratando como um bem comum, um bem usual, que não seja um bem regulado, né? Então, Perfeito. isso tudo está no nosso programa, é um programa Perfeito. extenso, são 4 módulos, né? Depois eu acho que vocês vão falar ainda um pouco mais do curso, mas é basicamente isso, é a gente conseguir transmitir para vocês que trabalham nessa área a importância desse diálogo e dessa conexão nos departamentos regulatório e de licitação, né, junto com o comercial. Aproveitando, Evaristo, assim, nós temos aqui algumas perguntas, eu selecionei uma que fala de importador, distribuidor, certificado de boas práticas, mas antes de falar a pergunta propriamente dita, eu queria que você desse uma palhinha exatamente nesse slide que está aí, que isso aí é uma novidade, como diz o outro, né? No interior, novidade nova, né? Ela saiu Isso.
saiu do forno agora. É fundamental que todos estejam cientes do teor dessa lei, tá certo? Ela estabelece a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, e aí é muito importante como é que isso vai modificar e dinamizar o setor de dispositivos médicos, de saúde de uma maneira geral, e principalmente os processos licitatórios. Você pode dar uma palhinha, por favor? Isso. Eu depois faço a pergunta. Isso aí, pessoal, essa lei 15.471, ela tá aí, ó, foi publicada no dia 21 de julho, né? Então ela tem um mês, né? Nem um mês ainda, né? Vai completar um mês. E ela ainda está ser regulamentada, a BIMO tem um trabalho aí para ali no Congresso para tratar dessa regulamentação, mas já existem aí pontos de atenção e foco muito importantes para vocês que atuam nessa área de licitação com dispositivos médicos, né? Houve uma mudança do artigo 75 da Lei de Licitações, é, que vai trazer aí um impacto significativo, que é a questão da preferência, né? Então, criou-se aí uma margem de até 30% para aquelas empresas que se adequem como empresas estratégicas da saúde. E para isso vão ter uma série de passos, de requisitos que essa empresa vai ter que se credenciar e vai ter que se habilitar para poder fazer jus a, a esses benefícios, inclusive até eventualmente dispensa para licitação, dependendo daquele produto, se estrategicamente for beneficiar a indústria nacional. Isso é tudo um mecanismo, para que vocês possam contextualizar o papel da licitação. A licitação não é só um canal de venda. A licitação é uma política industrial, é uma política. O governo ele usa a licitação, o poder de compra, para desenvolver determinada para onde vai caminhar a indústria brasileira, a indústria nacional, no caso, é estratégico, né? Então, às vezes a gente lida a licitação como mais um mecanismo de venda, como a gente está falando de venda direta para um hospital privado ou e-commerce. Não, a licitação, além de ser um processo, um processo que é regulamentado com uma legislação específica, ela ela tem um direcionamento que é previsto pelos próprios órgãos governamentais, que são os maiores compradores. Então, é, a importância da gente trabalhar essa estratégia, né? E o curso acabou ainda sendo tão feliz que ele veio no momento que foi publicada essa nova legislação, e a gente consegue inserir, e vocês que vão participar desse curso vão ter de primeira mão, né, como se adequar a esse novo momento, a esse novo processo, né? Deixa eu colocar aqui, peraí. É, Tem os requisitos cumulativos, a própria Anvisa tá envolvida nessa questão do credenciamento. Tem políticas de financiamento que o BNDES vai estar envolvido para fomentar isso, programas de desenvolvimento de parceria, PDP, é, e uma série de alterações que vão impactar na própria estrutura societária da empresa, que vai ser obrigada a trazer a pesquisa e desenvolvimento para o core, né, para o objeto central da sua operação, para poder trabalhar com os benefícios que essa lei vai garantir, né? Então, esse vai entrar no nosso último módulo. A gente vai trabalhar bastante essa norma, né? E eu acho que vai ser muito relevante. E outro ponto, Luiz, antes de você entrar nas perguntas, eu acho que até para finalizar esse apanhado, esse panorama do curso, o material que a gente vai distribuir, né? A gente vai dar para vocês
um checklist, a própria cartilha Anvisa, né, de licitações, a lei explicada e comentada, um guia prático de adequação com a Anvisa, né, e um checklist com os principais erros que são cometidos pelas empresas e como trabalhar isso na questão da jurisprudência dos tribunais e dos tribunais administrativos, tribunais de conta. Então, esse material eu acho que vai ser muito útil no dia a dia de vocês, para estar acompanhando e adequando o processo de vocês. E a gente mesmo, depois do curso, a gente vai continuar em contato, né, para orientar nessa aplicação e reestruturação dos departamentos de cada um. Então, eu acho que é um curso inédito, é um curso novo, que tem tudo aí para agregar bastante no dia a dia, na prática, e o nosso intuito é levar para vocês uma nova cultura de licitação, né? Porque licitação para dispositivos médicos, ela tem que ser entendida não como uma disputa de preço, ela é uma disputa de documentação, de estratégia e de conhecimento regulatório. E isso a gente vai trabalhar com vocês e vai dar todo o subsídio para que vocês possam atuar aí de forma organizada e com segurança jurídica, principalmente. Perfeito, Evaristo. Eu já estou com vontade de fazer esse curso e olha que eu brinco com essa área há Você dá 42 aula, anos, né? Ah, que você isso. dá aula, você dá aula. Olha, Você é uma gente, referência. eu vou ser muito sincero. Tem muitas perguntas aqui e o nosso tempo, queria eu ficar aqui mais meia hora com vários cases. Eu vou pegar uma pergunta aqui, Evaristo, e eu acho que a gente pode bater essa bola, então, Tá, que o colega está dizendo aqui o seguinte. Importadores de, aliás, antes de mais nada, gente, antes de evoluir nas perguntas, a gente quando fala que a Anvisa, ela só entra para ajudar exatamente elevando o sarrafo, tá? Para a gente separar o joio do trigo. Então, quanto mais a gente tiver requisitos que qualifiquem o produto e a empresa, e esses requisitos são supra o edital, ou seja, estão lastreados lá atrás, na 6360 de 1976, melhor para aquela empresa que tem nesse segmento o seu real campo de batalha, o seu real campo de sobrevivência, de vida e desenvolvimento de projeto. Lembrando que o teu pior fiscal não é a Anvisa, não é ninguém a não ser o teu próprio concorrente. Então fique atento, porque o SUS é o maior cliente consumidor, comprador de saúde do mundo. Tá certo? Então, quando a gente presta atenção que aqui no Ministério você faz processos licitatórios onde nenhum outro lugar no mundo é capaz de ter a mesma quantidade, o mesmo volume de recursos envolvidos, isso chama a atenção de todo mundo, aqui dentro e lá fora. Tá certo? Então, as regras precisam ser observadas, principalmente as regras comerciais que vão ser impostas dentro do edital. E aí, então, Evaristo, eu parto para a primeira pergunta. Importador e distribuidor de dispositivos médicos pode participar das licitações ou somente os fabricantes? pode participar, não tem problema nenhum. Então, a resposta é sim, né? Sim, sim. Se sim, é necessário o certificado de boas práticas de armazenamento e distribuição ou somente fabricação? Aí entra no que você acabou de falar, Luiz. Depende, depende. Se você tiver um concorrente que tem, ele vai fazer que esse requisito seja integrado no edital. E aí, estando no edital, é obrigatório, né? E não adianta você contestar, porque é uma norma, a Anvisa exige, né? Dependendo da classe de risco do seu produto. Então, vai depender do edital. Por isso, a importância de se trabalhar o edital antes dele ser publicado, né, de você estar acompanhando. Você vai saber se o seu concorrente está também trabalhando ali, se ele conhece, se ele não tem. Se o seu concorrente não tem, provavelmente ninguém vai colocar, mas se você tiver alguém que tenha esse diferencial, certamente, e ele estiver atento a trabalhar um termo de referência, certamente vai entrar. Então, a resposta certa depende, tá? Depende do edital,
mas atente-se que isso não está na sua mão, né? Então, minha recomendação seria providencie, né, a sua certificação de boas práticas, né, de distribuição, porque é inexorável que com o aumento da concorrência, o sarrafo vai aumentando sempre e isso vai aparecer em algum momento, vai ter que aparecer, sim. Se você me permite, eu gostaria até de complementar um pouco com a visão legal que você acabou de dar com a regulatória. Para a gente destrinchar um pouco essa pergunta e a resposta, classicamente a gente sabe que risco 1 e 2 de dispositivos médicos, aí agora especificamente em distribuição, em dispositivos médicos classe 1 e 2, é notificação onde a Anvisa não exige e nem concede Certificação. certificação de boas práticas, Isso, embora você seja obrigado a implantar. isso. Somente para risco 3 e 4, para fins inclusive de registro, você é obrigado a ter certificação de boas práticas e, no processo de registro, apresentar o referido processo de boas Perfeito. práticas e ele tem que ser vigente ao longo de todo a vigência do registro. Agora, veja bem, é isso que o Evaristo está falando. Imagina que você está participando de um certame de risco 1 e 2, ou seja, produtos não notificados, ou, perdão, produtos notificados na Anvisa, mas não com certificação compulsória. Logo, você, fabricante ou distribuidor que vai, importador que vai participar do certame, você sabe que a Anvisa não exige. Porém, atente para o detalhe, o teu concorrente ele tem a fabricação de outros produtos ou a importação de outros produtos que são risco 3 e 4. E aí, com isso, ele tem a certificação não para aquele produto, não para aquele dispositivo médico. Por exemplo, uma agulha, uma seringa, que é risco 2, mas ele tem para por exemplo, uma bomba de infusão ou até para um outro descartável, que é risco 3, ele tem a certificação. Ora, o que ele faz então? Lá no processo de construção do edital, ele induz que seja solicitado e comprovada a certificação de boas práticas. Porém, lembrando que a compra é de agulha, a compra é de seringa, onde a certificação pela Anvisa não é obrigatória. Então veja que houve uma indução e se você não participa no processo de construção, vai te dar muito trabalho depois, quando o edital já está promulgado e já está valendo. Você pode até entrar com uma impugnação do edital, porque ele te cobra um documento que é inexequível pela Anvisa para aquela classe de produtos 1 e 2. Eduardo, Perfeito. mas eu já vi dizendo também que em alguns processos pedem até a certificação 13485. Isso é possível? Não, porque no Brasil valem as regras da Da Anvisa. A Anvisa. Certo. 13485 vale para exportação, vale para outros mercados internacionais. Então vejam que é muito importante toda essa fala abrilhantada pelo doutor Evaristo, porque são riquezas de detalhes que, evidentemente, aqui nesse webinar a gente não teria nem tempo hábil para poder tratar de um assunto e de outro, de um tema ou de outro, mas que lá no evento do nosso curso, certamente quem participar terá chance, tá? Nós temos outras perguntas, só um minutinho. Nós temos tempo para mais uma pergunta? Eu acho que pelo menos mais uma, né? Mais 5 minutinhos, né? Gostaria de saber um exemplo. Eu tenho uma matriz, a empresa tem a matriz, já estou com o certificado da Anvisa. As filiais têm que ter cada uma o certificado da Anvisa? Sim ou não? Para fins de licitação, vai valer aquela que quem é o fornecedor. Para que você vai habilitar a empresa que vai pleitear o fornecimento. Então, se for a filial e o produto sair da filial e for um produto que tem uma classe de risco obrigatória até o certificado, sim, né? Se quem vai participar é a matriz, já tem a certificação, tá ok. Então, depende da linha de produção e depende de quem é a empresa que vai ser habilitada para aquele certame específico.
tá? A documentação ela acompanha o, o pleiteante, né? Quem está ali buscando fornecer o produto. E aí, isso eu acho que entra um pouco também nessa última pergunta que chegou agora, Luiz, que então pode ocorrer concorrência entre fabricante e distribuidor. Sim, mas aí é uma questão bem importante, que é a questão do conluio, né? Que isso é uma prática que é muito fiscalizada nas licitações, tribunais de conta, é, que precisa ter um compliance muito firme, né, um programa de integridade estabelecido para que não haja nesse relacionamento, num determinado certame que entre fabricante e distribuidor, nenhuma troca de combinações de preço, de estratégias para vencer aquela licitação, porque isso é um crime e aí você pode até ser, a sua empresa pode ser suspensa, haver uma declaração de inidoneidade que elimina no Brasil inteiro a sua participação em qualquer certame. Então, são regras que vão ser esmiuçadas no nosso curso e que são detalhes porque não existe aquela resposta genérica padrão. Padronizada, né? Vai depender de caso a caso, e esses casos geralmente são os casos que trazem mais problemas. Fabricante e distribuidor no mesmo certame, a relação, tudo isso. Tá? Deixa eu fazer uma pequena complementação. Atenção para a riqueza das informações no mundo regulatório de dispositivos médicos. Para quem já me conhece há algum tempo, fala que um ponto e vírgula coloca para dentro e para fora. Se a filial for administrativa somente, ela nem precisa de Não, licença sanitária. isso. Então, cuidado, eu preciso entender, quando a gente estiver falando de filial, qual é a atividade que é exercida lá. Ah, é uma filial que é só um armazém. É uma filial que é só o armazém e uma transportadora. Então, cuidado, tá, gente? Quando forem fazer qualquer tipo de indagação, em qualquer momento, sejam o máximo possível detalhistas. Gente, eu estou sendo cobrado aqui para encerrar, tem mais perguntas. Doutor Evaristo? Tem uma aqui rapidinho, Luiz, que Ah, chegou ok. agora. Ok, Porque a gente falou daquela questão de quem chega no edital chega atrasado. O Milton fez aqui. Milton, rapidinho, isso está na nova norma, tá? Na Lei 14.133. O estudo técnico preliminar, que é obrigatório, uma etapa obrigatória. Então, é aberto para os interessados participarem desse estudo, fornecerem elementos para o comprador. Então, de novo, não quero ficar falando que a gente vai ver isso, mas está no curso e são muitos detalhes, e é importante que a gente tenha mais tempo para aprofundar nesses temas, tá bom? Obrigado pela pergunta. nós é que agradecemos. Eu gostaria agora de passar a palavra para Priscila e depois eu volto para fazer o fechamento oficial. Priscila, agora é com você. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Priscila, do Departamento de Cursos aqui da BIMO e BIPS. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Evaristo pelo conteúdo, Luiz. Eu compartilho aqui na tela as informações do curso, né? O Evaristo já comentou que vamos ter esse curso e ele vai acontecer em 4 dias. E as inscrições se encerram hoje, mas a gente conseguiu prorrogar para até amanhã, dia 18. Então eu deixei quem tiver interesse me procurar pelo WhatsApp, eu deixei meu QR Code, também deixei o QR Code do curso. Lá tem toda a grade com conteúdo programado, os dias, os horários, então qualquer dúvida, eu sigo à disposição. Deixei aqui no chat o link do curso, mas aqui o QR Code com o meu WhatsApp. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E vai acontecer do dia 1 ao dia 4 de setembro, das 9 a meio-dia. E acontece de forma online, ao vivo, pelo Zoom. E é isso. Para não tomar mais o tempo, eu gostaria de agradecer. Esse webinar vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar no YouTube da Bimo, juntamente com esse slide que o Dr. Evaristo compartilhou aqui com a gente. Obrigada. Priscila, muito obrigado. Gente, mais uma vez eu queria destacar que a área de assuntos regulatórios ela não é meramente uma área burocrática ou regulatória por si só, ela é regra de negócios, ela é estratégica. Entendam, o processo licitatório, se você não cumprir
um item que seja da área normativa, da área regulatória de Anvisa ou da vigilância local ou ligado ao Inmetro, você está fora e às vezes são processos licitatórios bilionários, milionários, e aí às vezes uma empresa fica em risco de vida financeira por conta disso. Então, atentem, é um curso inédito em todo o Brasil. E eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês. Meu nome é Luiz Eduardo Costa, sou gerente de assuntos de inteligência regulatória da BIMO e será um prazer encontrar vocês todos novamente noutros webinars que virão pela frente. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Até a próxima.